1.700.000 anos atrás, o mundo estava repleto de grandes perigos. Ficar vivo era um desafio avassalador. Era caçar ou ser caçado, matar ou morrer. Esta é a história de como nos tornamos o que somos hoje. O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2,5 milhões de anos. Foi o início da jornada épica da evolução humana. Era um mundo cheio de predadores e comedores de carniça. Os humanos primitivos ou hominídeos viviam ao lado de feras terríveis. Mas eram hominídeos que não caçavam, apenas comiam carniça, ao contrário desse Megantherium, que era um felino de dentes de sabre. Esse é o Homo ergaster. Ele era o mais bem-sucedido de todos os hominídeos e que tinha também o maior cérebro. O Homo ergaster foi o trampolim para a evolução da nossa espécie. Como outros hominídeos africanos, ele andava sobre 2 pernas, o que não facilitava a convivência com predadores muito mais rápidos e ferozes que andavam sobre 4 patas. Esse felino de dentes de sabre tem caninos enormes para cortar a carne, mas nem assim consegue tirar toda a carne da carcaça. Muita comida fica para aqueles que esperam. Ele é um predador formidável que pesa mais de 90 quilos. Para superar as feras, os seres humanos teriam que encontrar uma posição de vantagem. Talvez o Homo ergaster tenha sido o hominídeo mais esperto a andar pelo planeta e o primeiro ser humano carnívoro. Mas para conseguir carne, o Homo ergaster precisa enfrentar o felino de dentes de sabre, se aventurar em campo aberto e colocar sua vida em jogo. Comer a carniça era uma das maneiras de avançar na cadeia alimentar. As lascas de pedra já eram usadas como ferramentas há 1 milhão de anos. Mas para enfrentar dentes de sabre, esses hominídeos precisariam de armas cortantes, como lâminas, parecidas com os caninos do felino. A carne dos animais de grande porte contém ácidos graxos, é muito nutritiva e comer carne faz com que o cérebro humano cresça. Valia a pena enfrentar o risco. O comedor de carniça precisa estar sempre vigilante.
Só sobrevive aquele que tiver mais sorte. A vida é curta e brutal. Não há nenhum indício de que o Homo ergaster tenha enterrado seus mortos. Esses dois só conseguiram um osso e alguns fiapos de carne. Embora ainda haja muita coisa que não entendemos, a energia concentrada derivada da carne foi um fator que ajudou a reforçar nossa evolução. O tutano do osso deu aos hominídeos doses maciças de calorias, o que significa energia. Podem ter se passado muitas gerações até que conseguíssemos descobrir como manipular a pedra e fabricar uma ferramenta afiada dos dois lados. Mas o que este humano primitivo está lentamente descobrindo será uma revolução para nossa espécie, a primeira de muitas. Nunca saberemos quais foram os eventos do acaso que os levaram a cada invenção, ou como se sentiram nesse momento de realização. Esse jovem hominídeo criou uma lâmina, uma ferramenta cortante mais versátil, o machado de mão, que rivalizará com os caninos do tigre de dentes de sabre. Sabemos pela experiência com elefantes mortos que o machado de mão consegue cortar a carcaça mais dura e abrir o maior dos ossos. Era isso o que esses hominídeos procuravam e o que os levará a dar mais um passo para se tornarem caçadores mais espertos, superpredadores. Os seres humanos teriam que aprender a vencer seus rivais em seu próprio jogo. Teriam que aprender a caçar. Era necessário ter uma ferramenta ainda mais poderosa do que o machado de mão. Uma ferramenta de um poder tão grande e com tantas utilidades, que diante dele não só seres humanos, mas também os animais se curvariam. Uma ferramenta que eles teriam que dominar antes de subir na cadeia alimentar. O fogo. Armados com ferramentas de pedra e um cérebro que evoluía lentamente, os descendentes do Homo ergaster saíram da África para iniciar a colonização do mundo. Deixaram pequenas pistas sobre sua fantástica caminhada para o norte entre 1.700.000 e 600.000 anos atrás. Eles já conheciam o poder fantástico e terrível do fogo como arma. Há 300.000 anos, alguns dos sucessores mais evoluídos do Homo ergaster, frequentemente chamados de Homo erectus, estavam vivendo no que é hoje a Europa Ocidental. Eles venceram a competição com todas as outras espécies de hominídeos. Com o fogo, eles se aqueciam e cozinhavam a carne, tornando-a mais digestiva, e descobriram a forma mais eficiente de usá-lo: na caçada. O Homo erectus não era mais um comedor de carniça. Ele era agora um predador. Os caçadores mais experientes, Kuhl e Sir, organizam a caçada. Sua presa é o imponente Megaloceros. Com uma galhada de mais de 3 metros de ponta a ponta, o alce gigante, hoje extinto, chegava a ter 2,70 metros de altura. Os caçadores se dividem em 2 grupos para dominar a presa.
Com a experiência, eles aprenderam que a caçada em grupo é mais eficiente do que a ação individual. Um único animal grande fornece tanta carne que o risco vale a pena. Como os animais, esses caçadores se apoiavam muito mais nos seus instintos e sentidos do que nós o fazemos hoje em dia. Eles usavam o ataque pelos flancos e a caça de espera como táticas para levar os animais a ravinas estreitas e à beirada de penhascos até a queda. A organização é vital. A linguagem, da maneira como a conhecemos, só apareceria dali a 250 mil anos. Mas esses hominídeos tinham maneiras próprias de se comunicar. Sir manda Ibo na frente como batedor. Outros mais atrás esperam com tochas acesas. Ku, o caçador mais experiente, lidera a partida. Eles têm poucos minutos para levar os alces rochedo acima. Só há uma coisa que eles ainda não aprenderam: como manter as tochas acesas na umidade do ar. Toda a experiência passada de geração a geração não consegue ajudá-los nesse momento. Eles estão perdendo o controle. Os caçadores tornaram-se as presas. A evolução humana é contada em parte pelo aumento do tamanho do cérebro. Nosso conhecimento sobre o Homo ergaster vem do garoto de Nariokotome de 1.600.000 anos atrás no Quênia. Ele tinha 11 anos. Um fóssil de 785.000 anos de um Homo erectus de 10 anos encontrado na Espanha tem uma capacidade cerebral muito maior. Face a face com uma manada de agressivos megaloceros, um caçador sem uma arma que funcione está desprotegido. Na ravina que serviria para encurralar o alce gigante, agora são os caçadores que estão encurralados.